Imagine ter o PIB de um país pequeno e decidir que, em vez de comprar uma ilha privada ou um time de futebol, você vai construir o seu próprio videogame habitável. Um lugar onde a física da vida adulta não se aplica e onde o game over é proibido por decreto real. Tem demência? Michael Jackson não apenas imaginou isso, ele assinou o cheque. Mas aqui no Geek Raiz a gente não olha apenas para o brilho do neon. E a pergunta que fica no ar é a seguinte, flutuando, né, como um pó de pirilim-pim-pim. Neverland foi o grito de socorro de uma alma traumatizada ou a jogada de marketing mais brilhante e perturbadora do século XX? Hoje, meus queridos, nós vamos dissecar a engenharia reversa do rei do pop para entender se ele era o Peter Pan ou o próprio Walt Disney de sua própria narrativa. Então já dá o start aí, né? Aperte o start, porque essa fase é longa e cheia de chefões psicológicos. Fala galera raiz, preparem-se para mergulhar numa viagem à terra do nunca, ou melhor dizendo, ao parque temático do Michael Jackson. Vamos lá! Antes de ser cult, colecionar action figures ou ter um fliperama em casa, Michael Jackson já tinha um inventário completo. O cara era o geek alpha. Ele não apenas consumia cultura pop, ele tentava fundir sua biografia a ela. Para entender Neverland, você precisa entender que Michael não via diferença entre a realidade e um frame de animação da Disney. Ele era obcecado pela ideia do arquétipo. Enquanto o Batman escolheu a caverna para lidar com o trauma, Michael escolheu um carrossel. Mas será que essa obsessão era apenas uma fuga da realidade cruel de uma infância roubada nos palcos do Apollo Theater? Ou ele entendeu, antes de todo mundo, que vender o mistério da eterna juventude era o branding perfeito para vender bilhões de discos? Todo herói ou vilão tem um ano 1. O de Michael começou com Joseph Jackson, um pai que fazia o Darth Vader parecer o pai do ano. Enquanto você estava jogando bola ou lendo a edição número 1 de Amazing Spider-Man em 1963, Michael estava sendo treinado e moldado como um soldado da indústria fonográfica. Ele pulou o tutorial da infância e foi direto para o nível hardcore da fama. Conforme relatado em sua autobiografia Moonwalk, ele via crianças brincando num parque pela janela do estúdio e chorava. Guarda essa informação aqui, tá? Neverland não nasceu em 1988. Quando ele comprou o terreno, Neverland nasceu naquelas lágrimas. É o que chamamos na narrativa de overcompensation. Ele não queria apenas recuperar o tempo perdido, ele queria construir uma máquina do tempo física. Caracas. Em 1988, Michael adquire o rancho Sycamore Valley e o rebatiza. O nome, meus queridos, Neverland, é uma referência direta à obra de J.M. Barrie. Aqui o negócio começa a ficar interessante, tá? Se você analisar o branding de artistas da época, todos buscavam ostentar riqueza clássica. Michael buscou ostentar fantasia. Ele instalou um zoológico, um parque de diversões completo e uma linha de trem. Neverland possuía 2 trens, um a vapor, o Catherine, e um menor. Um zoológico com elefantes e orangotangos e um cinema onde as fileiras da frente tinham camas instaladas para que crianças em estados terminais de câncer pudessem assistir aos filmes confortavelmente. Do ponto de vista de marketing, ele estava criando a Disneylândia de um homem só. Isso gerava um magnetismo midiático sem precedentes. A imprensa não falava apenas sobre o novo single, falava sobre o Wacko Jacko, termo, cunhado pelos tabloides, no qual Michael detestava o apelido. Michael entendeu que na economia da atenção, o estranho é mais valioso que o comum.
ele transformou sua vida privada em um parque temático, tornando-se o personagem principal de um RPG que ele mesmo financiava. E aí, você teria um cinema em casa com pipoca grátis 24 horas ou prefere gastar seus créditos de skin no Fortnite? Por falar em Fortnite, só lembrando que eu jogo Fortnite, caso você compre alguma coisa na loja, lembre-se de apoiar um criador com a tag publicitário, me ajuda bastante, tá? E ó, se você acha que Neverland era um sonho de consumo de qualquer nerd ou apenas um cenário de filme de terror, já deixa seu like aqui, tá? Se inscreve aqui no canal, que é o único jeito de garantir que a sua infância, juventude ou adulto nerdola nunca acabe. E o melhor, sem o Joseph Jackson pra te dar bronca se você errar o passo de dança, tá? E ativa o sininho também pra você receber notificação, que é um passo muito importante, ou senão a Wendy vai te dar um pescotapa. Agora, por que o Peter Pan? Por que não Super-Homem ou Capitão América? Simples, o Peter Pan é o único personagem que detém um controle total sobre o tempo. No universo geek, o tempo é o vilão supremo. Michael era obcecado pela preservação da imagem. Ele queria ser o eterno infante, ou se associar visualmente e verbalmente ao personagem que não cresce. E ele criou um escudo protetor contra as críticas da vida adulta. Se ele agia como criança, ele não poderia ser julgado pelas regras dos adultos. Era a estratégia perfeita de isolamento social e proteção de marca. Mas, como diria o tio Ben, com grandes poderes de marketing vem grandes responsabilidades. E no caso do Michael, um escrutínio público devastador. Ele se tornou tão dependente da persona que a linha entre o Michael ser humano e o Michael produto de fantasia deixou de existir. Aqui, meus queridos, entramos na zona fantasmagórica. O isolamento em Neverland criou um echo chamber. Quando você constrói um mundo onde você é o deus, o rei e o mestre do jogo, a sua percepção do que é normal começa a sofrer um glitch. O fandom se divide aqui. Por exemplo, para muitos, Neverland era um santuário de filantropia, onde ele recebia crianças carentes e doentes para dar a elas o que ele nunca teve. Para outros, e para a justiça em diversos momentos, aquele ambiente sem limites era o cenário perfeito para comportamentos questionáveis. Não estamos aqui, presta bem atenção, para julgar o veredito, mas para analisar o impacto disso. A própria estratégia de marketing que o levou ao status de ser mítico foi a mesma que o tornou um alvo. A fantasia de Neverland era tão perfeita que se tornou inacreditável. E o que é inacreditável gera medo na sociedade convencional. O legado de Neverland sobrevive na forma como as celebridades hoje gerenciam suas imagens. Quando você vê um artista criando um universo cinematográfico em torno de um álbum, saiba que Michael Jackson foi o beta tester disso aí. Ele provou que um artista pode ser uma franquia transmídia. Neverland influenciou a arquitetura do entretenimento. Hoje a cultura geek celebra o kidult, o adulto que consome brinquedos e jogos. Michael foi o mártir dessa transição. Ele pagou o preço social para que hoje você pudesse usar uma camiseta do Star Wars no trabalho sem ser chamado de louco. Neverland foi o primeiro protótipo de um metaverso físico. Para fechar com chave de ouro, tá? Sabia que o Michael também era um gamer ávido? Mas a veia gamer dele ia muito além de ter os fliperamas em casa. Segura essa, Michael Jackson é o fantasma por trás da trilha sonora de Sonic the Hedgehog 3. Por anos isso foi tratado como teoria da conspiração, mas compositores da SEGA confirmaram que ele trabalhou ativamente nas músicas do jogo, mas pediu para não ser creditado porque não estava satisfeito com o som que saía do chip do Mega Drive. Se você ouvir a música da fase Escape Zone ou os créditos finais do jogo, vai sentir o DNA de Stranger em Moscou ali.
Ele não queria apenas viver em Neverland, ele queria compor a trilha sonora do mundo inteiro. No fim das contas, Neverland foi a tentativa desesperada de um homem de consertar um save game corrompido na infância. Se foi uma estratégia de branding calculada ou um refúgio psicossomático, talvez a resposta seja ambos. Michael Jackson construiu um monumento à nostalgia antes mesmo da nostalgia ser o motor da cultura pop. Ele nos ensinou, galera, que todos nós temos uma Neverland interna, um lugar onde o tempo para. O problema é que na vida real o relógio do Capitão Gancho sempre acaba fazendo o tic-tac mais alto. E você? Se tivesse bilhões de dólares, construiria uma Batcaverna ou um castelo da Disney? Comenta aqui embaixo, vai! Mas sem brigas e fano, tá? Por favor. Se curtiu essa análise profunda, se inscreva no canal, porque aqui a gente não cresce, a gente só sobe de nível. Até o próximo vídeo e lembre-se, keep it geek, keep it raiz. E me fui.